Bom dia, eu sou o Lincoln Portela e começa agora o programa 30 Minutos. Hoje os nossos telefones não estão à disposição dos nossos telespectadores. Estaremos dando continuidade ao programa que fizemos há 2 semanas atrás, falando sobre educação domiciliar, com o nosso convidado, nosso Ricardo Dias. Ele é presidente da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. Nós temos muitas perguntas que não foram respondidas há 2 semanas atrás e prometemos hoje, nesse sábado de aleluia, aleluia, Jesus ressuscitou. Isso é muito bom, que você tenha vida de ressurreição, é de fundamental importância para você. Tema de hoje, mais uma vez, educação domiciliar. Você que não participou na outra semana, por certo, vai querer um pouco mais de informações sobre o tema. Nós vamos passar para você. Ricardo Dias, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia, Lincoln. É um prazer mais uma vez estar aqui para poder tratarmos desse assunto, que é um assunto de interesse do país, a educação domiciliar. É verdade. Mais uma vez, o que é educação domiciliar? Bom, a educação domiciliar ela é um processo que ocorre quando os pais ou responsáveis pelas crianças, eles resolvem assumir o controle do processo global de educação de uma criança. Porque, em primeira instância, os pais são responsáveis por instruir, por educar as crianças. Mas a nossa sociedade, como ela está organizada hoje, ela dividiu os papéis. Então, os pais ficaram com a questão de poder ensinar crenças, valores, moral, hábitos, e a escola ficou com a responsabilidade de ensinar o conteúdo acadêmico, a educação dita acadêmica, a educação que vem dos livros. E a educação domiciliar, na educação domiciliar, o pai retoma essa educação acadêmica para ele e leva para dentro de casa, ou seja, ele assume por completo. A educação domiciliar é uma educação integral e que ocorre o tempo inteiro no ambiente do lar. O que leva os pais a buscarem essa modalidade de educação? Normalmente os pais que buscam, que optam pela modalidade de educação domiciliar, eles não fazem isso por um único motivo, Lincoln. Existem vários motivos que levam os pais a optarem pela educação domiciliar. Eu diria, os principais são promover uma educação de melhor qualidade, uma educação que explore o potencial de cada criança, porque eles são indivíduos, né, e cada um tem um ritmo de aprendizado. Promover uma socialização mais ampla com indivíduos de todas as idades, ao contrário do que se prega, depois a gente pode falar sobre a questão da socialização, prover um ambiente livre de violência, de bullying, um ambiente saudável, um ambiente social, obter melhores resultados acadêmicos, porque isso é fato, a educação domiciliar ela leva a isso. Eu diria que são esses os fatores principais. No programa passado eu falei sobre a questão da ANED e te apresentei como presidente nacional da ANED. Afinal de contas, o que é a ANED e o que ela significa e como ela atua para que as pessoas tenham assim uma possibilidade de se relacionarem com ela? Bom, a ANED é uma entidade sem fins lucrativos, ela foi formada a partir de grupos de pais que estavam interessados em aplicar a educação domiciliar ou já faziam, né? E nós precisamos, para nos representar e representar os pais, as milhares de famílias que fazem educação domiciliar junto às autoridades, a gente precisava de uma entidade. E essa entidade ela tem 3 objetivos. Um é esse, que eu falei, que é representar os pais junto às autoridades, porque nós estamos buscando a regulamentação legal da educação domiciliar. O outro objetivo é divulgar a educação domiciliar, né, entre a opinião pública, junto à opinião pública, e eu estou aqui mais uma vez, né, muito obrigado por essa oportunidade, estou aqui mais uma vez para poder fazer isso. E o terceiro objetivo é promover a interação entre essas famílias que já fazem educação domiciliar. Ok, os Estados Unidos da América do Norte, segundo pesquisas, economizam em média, salvo engano sobre o dado correto, uma média de 16 bilhões de dólares anuais com o ensino. É esse o dado? É isso mesmo, é um dado que nós temos, que é muito importante, não só os Estados Unidos, mas todos os países que liberaram ou optaram pela educação domiciliar, é uma economia muito grande para o Estado. E os resultados é que são mais importantes. Como é que os pais ficam sabendo se estão ensinando
tudo o que é correto para os seus filhos? Boa pergunta. Como é que os pais ficam sabendo? Na verdade, a gente tem que partir de algum princípio, e partimos de algum programa pedagógico, né? Contamos com a ajuda de educadores, professores, que nos indicam materiais, porque não existe um material específico para a educação domiciliar ainda, mas isso nos dá algum norte como pais. E nós, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai percebendo que alguns assuntos têm muito destaque nos livros escolares e, na verdade, mereceriam pouco destaque. Outros assuntos têm pouco destaque nos livros, mas mereceriam muito destaque. Mas isso vai acontecendo e, na medida que essa educação ela vai acontecendo, nós vamos interagir com os pais, buscando experiência de um, de outro, vamos conversando, trocando experiências e a gente vai sabendo mais ou menos que que a criança está no caminho certo. E depois as provas que o governo disponibiliza, os testes eles fazem e as notas geralmente são no mínimo iguais àqueles que optaram pela escola tradicional. Como é que um pai leigo pode ensinar os seus filhos? Bom, o que o pai precisa entender, o pai e a mãe? Educação domiciliar, na domiciliar, o pai não é um professor, ele é um facilitador. Hoje nós temos a geração do tudo pronto e nossos filhos eles não são treinados para aprender. Eles são treinados para marcar um X, para pintar o gabarito de uma prova, mas eles não sabem construir um pensamento. Essa é uma realidade, os educadores sabem do que eu estou falando. Não é à toa que as provas de redação do vestibular são sempre o bicho-papão. Então, a educação domiciliar ela é um treino para aprender, não é ensinar conteúdo. O pai é um facilitador desse processo. Ele só precisa estar à frente do filho, orientar o filho a buscar a informação, a pesquisar, a categorizar essa informação e aplicar ela no momento necessário. Como é que os pais se fazem respeitar pelos filhos nesse sentido? Bom, é interessante a gente falar sobre isso, porque o que ocorre hoje é uma troca, Lincoln, de autoridade, é uma transferência. Então, os pais são autoridades do filho, sobre o filho até o momento da cultura acadêmica. Aí, a autoridade passa a ser do professor. Essa autoridade é transferida, né? Os pais sabem das coisas e os professores é que sabem. Quando essa pergunta, inclusive, ela é para os pais que tinham os filhos na escola, como é o meu caso, e que estão fazendo educação domiciliar. O que acontece? O pai retoma essa autoridade, mas isso vai acontecendo naturalmente aos poucos. À medida que os filhos vão vendo a seriedade do pai, o zelo deles com aquilo, a disciplina que acontece em casa, eles vão vendo que esse ambiente em casa de educação domiciliar é levado a sério e esse respeito vai sendo retomado, né, pelos pais. Ok, eu estou entrevistando hoje Ricardo Dias, ele é presidente da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. O tema do programa, Educação Domiciliar, continuidade do programa de 2 semanas atrás. Você também pode perguntar pelo Twitter, fazer a sua consideração pelo Twitter, porque será respondida depois. A sua consideração será respondida depois ou a sua pergunta também será respondida posteriormente. Não nesse momento agora, mas daremos retorno para você que fez sua consideração pelo Twitter. Hoje os nossos telefones não estão à disposição dos nossos telespectadores. Vamos começar respondendo Twitter da semana passada e perguntas da semana retrasada. O Ricardo de Contagem pelo Twitter. Parabéns pelo tema de vanguarda e de extrema relevância para a construção de uma sociedade melhor. Ótimo fim de semana. Obrigado. Cláudio Siqueira, de Santa Luzia. Quais os benefícios para educar os meus filhos em casa, já que as escolas estão tão violentas? Sou simpático a esta opção. Os benefícios são muitos, né? A educação domiciliar, ela desenvolve o gosto pelo aprendizado, ela desenvolve novas estratégias de aprendizado, ela não massifica o aprendizado, então assim ela segue o ritmo de aprendizado do seu filho, que pode ser mais rápido ou mais lento. Ela forma adultos com personalidade mais sólida, com uma maior autoestima. Ela traz resultados acadêmicos melhores. Todos os países que fizeram pesquisas, eles comprovam que os resultados de testes feitos pelas entidades governamentais, os indivíduos que estão fazendo educação domiciliar, na pior das hipóteses, eles têm resultados semelhantes àqueles que estudaram em escola tradicional.
E além disso, você livra seu filho bem de alguns males, como a privação do convívio familiar. Você tira o filho às vezes 5, 6, 8 horas de casa. Você resguarda seu filho de pressão social inadequada, de bullying, de outras coisas que ele pode vir a sofrer também. Então, os pais que estão mais preocupados com isso, a educação domiciliar se torna aí a melhor opção. Osmar Belo Vale, Minas Gerais. Depois que os direitos mudaram, os pais não têm direito de corrigir seus filhos e nem os professores também. Consideração de Osmar, quer comentar? Bom, eu entendo o que esse pai fala, realmente é uma situação complicada, né? É uma questão muito mais ampla. Eu não acredito em democracia sem disciplina, né? Eu acho que vira uma bagunça se a gente não tiver. Hoje nós temos maior liberdade com nossos filhos, mas essa liberdade ela tem que ser mediada, né? Eu não acredito numa liberdade que não haja disciplina, não acredito. Nós temos um sério problema. Hoje nós temos dificuldades seríssimas nas famílias, né? Filhos que se rebelam contra os pais, pais que espancam os seus filhos, espancam, não têm habilidade na disciplina. Agora, por outro lado, nós temos que tomar muito cuidado para que o Estado não interfira na educação dos pais. A partir do momento em que o Estado começa a interferir na educação dos filhos em casa, a coisa começa a ficar um pouco preocupante. Não sei se isso pode, de alguma forma, afetar o Estado democrático de direito. É preciso entender bem essa situação e termos muito cuidado com leis que às vezes circulam, tramitam e podem ser aprovadas para trazerem dificuldades familiares. Você penalizar o pai por um ligeiro puxão de orelha, você penalizar o pai por um ligeiro tapinha naquele lugar gordinho que já foi preparado para de vez em quando tomar uma palmadinha, não sei não. Penso que o Estado tem que tomar cuidado com essas coisas em questão de interferência. Agora, por outro lado, pais não podem espancar os seus filhos. Isso é um absurdo. Estou com a Doroteia, do bairro Coqueiros. A criança que participa desse projeto, ela não estará matriculada em alguma escola? Como que os pais serão capacitados para ensinar os filhos? Nós já respondemos, né? A educação domiciliar é treino para aprender, não é ensinar conteúdo. Agora, a educação domiciliar, eu estava vendo uma matéria, ensina as crianças a serem autodidatas também. Estimulam isso desde cedo, né? E a criança aprende a ter gosto pelo ensino. Sim, nós temos inclusive relatos, né, na convivência com pais que fazem educação domiciliar, que até situações interessantes como o horário de estudo do menino acabou e ele quer continuar, ele quer ficar mais um pouquinho ali, né, justamente porque ele aprende a gostar de estudar. E os pais vão conversando com os filhos até mesmo quando estão dirigindo, né? Olha aquela montanha, olha aquele rio. Isso mesmo, isso mesmo. Não só um acidente geográfico, isso acontece muito conosco. Às vezes um fenômeno, você está com o seu filho no lugar e de repente ele vê uma passeata, uma greve, e aquilo gera um questionamento e você explica a ele uma série de coisas. Você está na cozinha fazendo um bolo e você está ensinando medida de capacidade a ele, por exemplo. Então a educação domiciliar, ela ocorre o tempo inteiro. Exatamente, não apenas às 4 horas ou a escola integral, é uma integralidade completa dentro de casa. Isso mesmo. Ok, é bom que você até se ensina o sono, né? É verdade. Importante. Arlete Valicelli, ela pelo Twitter, eu sou a favor da educação domiciliar. O Amos, do bairro Cabana, há 54 anos atrás, minha mãe e meu pai me deram educação domiciliar. Hoje sou administrador de empresas. Parabenizo o programa por estar trazendo algo que vai cooperar extremamente com o Brasil quanto à educação. Estados Unidos, eu falei sobre a questão dos 16 bilhões de dólares por ano. Quais os outros países de primeiro mundo que aplicam a educação domiciliar? Bom, nós temos, além dos Estados Unidos, eu posso citar alguns como o Reino Unido,
Canadá, o Japão. Parece que a China também está trabalhando com isso. A China está mas trabalhando. Mas ela tem uma certa dificuldade ainda, né? Sim, sim. A Espanha também há uma movimentação nesse sentido. Portugal já faz, lá eles chamam de ensino doméstico. Portugal já faz a educação domiciliar. Na China temos aí um país em desenvolvimento, assim como o Brasil, que é o México, né, que está fazendo educação domiciliar. Tem resultados do México? Não temos dados ainda, porque no México também é recente. E aqui na América do Sul, o Paraguai, né? Uma grata surpresa, e eu penso que nas próximas décadas, se for feito da forma correta, isso vai mudar a cara do Paraguai. Essa proximidade com o Paraguai, dá para vocês fazerem um intercâmbio melhor do que com os outros países? É possível ser tentado. Né? É possível, sim. Eu acho que a gente precisa aprender com essas experiências, porque no Brasil isso é muito recente. Parece que a ANED tem também um outro quadro, um pedagogo, o professor Fábio Chebella. O Fábio Chebella. Em Santa Catarina. Em Chapecó. Em Chapecó. O Fábio, inclusive, tem trabalhos divulgados, ele tem um blog. Na hora que você colocar Fábio Chebella com SCH lá no Google, você vai, com certeza, descobrir uma série de artigos no próprio site da ANED, que nós já divulgamos aqui. Você também vai conhecer, www.aned.org.br. ANED. A, N de navio, E de escola, D de domiciliar. ANED. Legalidade e ilegalidade. Vamos trabalhar em cima disso. Ok. Bom, eu tenho convicção plena de que a educação domiciliar no Brasil, ela é absolutamente legal. Vamos pegar aqui um dos pilares da Constituição Federal, da Constituição Brasileira, o princípio da legalidade, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, a não ser em virtude da lei. E não há uma regulamentação legal ainda, mas não há uma proibição expressa. Então tem duas questões básicas, Lincoln, com relação a isso. A primeira é, de quem é o dever de prover a educação? Aí nós vamos para a Constituição Federal. Dos artigos 205 até o 214, ela trata da educação. E ela diz no artigo 205 que a educação é um direito e um dever do Estado e da família. Não está dizendo que é só de um ou só de outro. A família está incluída nesse processo. E a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a Lei 9.394/98, ela diz no artigo 2º que a educação é dever da família e do Estado. Ponto. Agora, a quem compete a primazia em oferecer, na escolha do gênero da educação, à família ou ao Estado? Aí tem dois outros documentos muito importantes. Um deles é o Código Civil Brasileiro, artigo 1634, que ele diz o seguinte, que aos pais compete, quanto à pessoa dos filhos menores, prover a criação e a educação. E a Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 26, diz que os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Pronto, fechamos questão. A educação domiciliar no Brasil, ela não está regulamentada ainda, mas ela não é ilegal. Ok, estou com muitas perguntas aqui de 2 semanas atrás. 10 minutos para o encerramento do programa. O tempo passa rápido aqui, né? Maurício Araújo, governador Valadares, ele diz, sou a favor, e já existe no Brasil alunos de educação familiar que frequentam faculdade, até alguns telespectadores já existe, sim. Inclusive de uma família que conhecemos aqui em Belo Horizonte, né? Essa pessoa fez o ensino médio todo em casa, e passou em todas as provas, né? Está frequentando faculdade hoje, está bem, né? Inclusive entrou na faculdade mais cedo. E interage bem com os alunos? Tranquilamente. Não é um excluído? Não é um incendiário? Não, de jeito nenhum. Não vai soltar bomba na escola, nada disso? Muito pelo contrário, né? A formação do aluno que aprende em casa, ela é notadamente mais sólido, diz respeito à autoestima e à interação com outros grupos sociais. Ok. Cláudia e Jairo, do Eldorado, somos a favor totalmente ao ensino domiciliar. Tenho exemplo dentro da minha casa. Adriana Pereira, do Eldorado, sou a favor e o programa está muito esclarecedor. Daniel Henrique, pelo Twitter, existe material didático para o ensino domiciliar ou usaríamos os livros da escola convencional?
Ainda não, infelizmente ainda não, mas logo logo, assim que o projeto de lei que está tramitando na Câmara passar, eu tenho certeza que ele vai passar, nós vamos ter materiais. Então nós usamos os materiais aprovados pelo MEC com a ajuda dos meus queridos educadores, pedagogos, professores, que na verdade são nossos aliados, eles nos ajudam indicando materiais e nós vamos enriquecendo, isso vai nos dando um norte para estudarmos em casa com nossos filhos e vamos nos enriquecendo com as experiências dos pais, né? Dos outros pais que fazem educação domiciliar. Wesley e Ana Paula pelo Twitter, mas como o conhecimento dessa educação pelo MEC? Bom, da mesma forma que uma pessoa que não teve acesso à educação nenhuma resolve fazer um supletivo, né? Ela não frequenta nenhuma sala de aula e recebe um currículo para estudar e uma data marcada para as provas. Nós temos aí o SESEC, para o ensino fundamental, e hoje temos o Enem. O Enem é uma prova clara, cabal, de que o governo não está contra a educação domiciliar, porque a depender da pontuação que você faça no Enem, você recebe um certificado de conclusão do ensino médio, que lhe dá direito a ingressar numa universidade. E o governo não quer saber se você frequentou a escola ou não, porque o importante é o resultado, e resultado é uma coisa que a educação domiciliar ela dá. Ok. Evelyn Reis, os professores não se sentiriam ofendidos com o ensino domiciliar, desmerecidos? Não, de jeito nenhum. A educação domiciliar, ela é uma modalidade de ensino, nem todos, claro, né? Muitos não vão querer fazer a educação domiciliar. Um ônus, é preciso de mais disciplina para ensinar em casa do que para mandar um filho para a escola, onde você dá um banho na criança, dá um café ou um almoço e coloca ela num transporte. Né? Então, assim, em casa é muito mais complicado nesse sentido, né? Em termos de disciplina que você precisa. Os professores são aliados. Sérgio Teixeira, João Pinheiro, sou a favor do ensino domiciliar. Até que idade da criança teremos apoio da ANED? E em relação ao material didático que você já falou, apoio da ANED? Bom, a ANED apoia na idade que o adolescente ele está fazendo o ensino domiciliar, que normalmente é até o ensino médio. Né? Ele pode entrar lá no site, ele pode entrar em contato, entender melhor essa questão dos jurídica. 6 aos 18 anos? Exatamente. No período, na idade escolar dele, a proposta da ANED é auxiliar os pais nesse sentido. 5, 6 anos, né? Isso mesmo. Vivian, da Pampulha, sou a favor do ensino domiciliar. Tiago, João Pinheiro, parabenizo a Rede Minas, esse tema é um anseio de muitas famílias que hoje são privadas de exercer seus direitos de dar educação aos seus filhos. Isso mesmo. Jadir Rodrigues, do Prado, parabéns pelo programa. Sou profissional da área de direito e sou totalmente a favor da educação domiciliar. Danilo, governador Valadares, ano passado tivemos um congresso promovido pela ANED. Aqui em Valadares existe aproximadamente 20 famílias ensinando os filhos em casa e temos bons resultados. Nivaldo de Jesus, Betim, sou a favor, porque se aprende mais em casa. Terezinha Moreira, Boa Vista, sou a favor. Antunes de Contagem, isso é uma alternativa ou modalidade? É uma modalidade de ensino, né? Um gênero de educação. É uma modalidade. Ok. Neni, bairro Silveira, o ensino domiciliar deveria ser somente em caso especial, quando a criança tem algum problema. Não, muito pelo contrário, né? Um caso especial, os pais precisam de ajuda de um profissional. Eu penso justamente o contrário. O ensino domiciliar ele é facultado a qualquer classe social, porque os resultados mostram isso. Isso não é uma ideia. As pesquisas mostram isso. Pais com nível superior, pais com nível médio, pais que nem chegaram ao nível médio conseguem fazer isso. Ellen Gomes, somos a favor da educação domiciliar. Como é bom ter os nossos filhos por perto. Paulo, bairro Arcádia. Não concordo com as crianças que estudam em casa. Não têm a mesma socialização em relação às que estudam em escola convencional. Não tem a mesma socialização? De fato não tem mesmo. A socialização para quem faz educação domiciliar ela é muito maior. Por 2 motivos, isso eu preciso esclarecer. O primeiro deles é que essa socialização na escola ela é restrita a um grupo de mesma faixa etária. Na educação domiciliar, a criança ela interage com pessoas de várias faixas etárias. Existem regras de convivência e ela aprende a conviver com diferenças. Né? E uma outra coisa, há um mito em torno disso, parecendo até que a escola existe para socializar, quando na verdade isso não ocorre. A socialização
e os educadores hão de concordar comigo. Para ela trazer bons frutos nas relações sociais, elas precisam ser mediadas por adultos competentes, que são os pais. Desde coisas simples. Quando você está ali com a criança, que você fala assim, olha, agradece, tá? Pede por favor, pede com licença, divide o brinquedo. Então, porque as relações elas precisam ser mediadas, essa socialização. Então, nós entendemos bem que a socialização que é produzida na escola, ela não prepara os indivíduos para relacionar com todas as faixas etárias, mas para relacionar com aquela faixa etária que ele está inserido. Fora que tem escolas, inclusive, que dividem por etnia, por sexo, ou seja, restringe mais ainda. Ok. Lia da Silva, para terminarmos, cidade industrial. Como os pais trabalhando para viabilizariam essa educação, já que hoje as escolas têm até creche para os filhos? Bom, essa é uma pergunta mais ampla, eu vou ser bem objetivo. Existe um ônus para se educar em casa, né? Nós estamos optando por uma responsabilidade com os filhos. Normalmente é preciso que haja alguém em casa, né? E notadamente vai ser a mãe. Pelo menos um turno, ela tem que estar em casa para fazer a educação. Eu não consigo vislumbrar um processo de educação domiciliar onde os pais estão fora o tempo inteiro. É o ônus do processo. E aí, você que é pai ou mãe, você tem que pensar o que você quer para o seu filho, o que você espera. A gente fala sobre deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente esquece de que a gente precisa deixar filhos melhores para esse mundo, né? Para enfrentar esse mundo. Quando você vai lá na Bíblia, no Salmo 127, diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor, tem que saber se são herança do Senhor para nós, que eu acho que também são, e são herança que nós deixamos para o Senhor depois que vamos embora. Né? É verdade, é uma questão importante. Ricardo Dias, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho e um bom dia para você. Eu que agradeço a você e a Rede Minas pelo espaço. Bom dia. E bom dia para você também que participou do programa. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço, até lá.